Bruno Formiga, que para mim é um dos melhores jornalistas do Brasil, se não o melhor, junto com Marcelo Beckler, vai debater aqui contra 10 saudosistas. Primeiro tema é, ele defende que o futebol moderno é melhor que o futebol antigo. Bora! Primeiro tema é, o futebol moderno é melhor que o futebol antigo. Podem vir. Tem que ver melhor em quê, né? E ninguém quis levantar. Todo mundo concorda comigo, então. Já começou 10 contra 1 aqui. Concorda? Como é teu nome, meu chapa? Eu sou Riquelme. Riquelme? É, tá vendo? Já é nome em homenagem, né? Tá vendo? Fechou. Mas o Riquelme também não é tão antigo assim. É sim, pô. Posso dar o play aqui? Ele aposentou em quê? 2010? Mas 2010 é antigamente? É antigamente. 2026, pô. Há 16 Que anos isso, atrás. 16 anos? Então um cara com 16 anos já é velho. Antigamente é o quê, então? É isso que a gente vai discutir aqui. 2010 pra trás. Não, meu chapa, aí calma que a gente vai chegar num conceito. Tá vendo? O que é antigamente pra mim pode não ser antigamente pra você. Vamos lá, vamos Com conversar. certeza o que é antigamente pra mim não é antigamente E ele nem deu play no debate ainda. Tá trocando ideia. pro seu Gilberto. Tu tem quantos anos? 30. Pô, aí, velho, tu falar com uma parada com 16 anos atrás é antigamente, tu já tá pra aposentar, pô. Vambora. É play. Play. Argumenta aí, meu chapa, vai. Não, antigamente é o quê? Cara, isso é A variável. partir de quê? Não, mas eu não tenho um conceito. O antigamente é muito vasto, porque, de novo, o que é antigamente pra mim, não é antigamente pra você. O que pra mim torna a situação ainda mais fácil. Certo. Porque o antigamente vai ser de acordo com a memória de cada um. E aí, Pô, o Bruno Formiga tá bronzeado, hein, mano? Diferente de mim, precisa pegar um sol, moleque. quebra. Porque tu vai Você falar... é bom no argumento, cara. Eu sei, por isso que eu tô aqui. Mas não tem a como. Globo me paga não por causa tem disso. como. Não tem como o antigo ser pior que o novo. Que o moderno. Futebol antigo. É? Ai, meu Deus do céu. Não, vai lá, argumenta, senão a galera vai dar vermelho. Vambora. Já tá ruim. O cara já tá horrível. Já tá ruim. Tem que, porra, argumentar. Sentou e... Pô, o cara pega um Uber, ou um metrô, ou ônibus, que seja, pra sair de casa. Aí no dia anterior já tem aquela ansiedade pra chegar e debater. Aí ele vem e fica calado, pô. Tá ligado? Dá um esforço absurdo. Formiga tá recebendo pra tá aí. Os caras não estão recebendo nada. Máximo um cachezinho, pouquinho, mas nem deve estar. Pra, porra, não chegar e meter a porrada no Formiga, pô. Ei, pra tu- Cara, futebol antigo, raiz. O que é raiz? Atmosfera no estádio. Atmosfera no estádio. É torcida dividida, 50-50. Já começa por aí. Mas tu torce pra qual time? Palmeiras. Pois é, tu é de São Paulo. O mundo não se resume a São Paulo. Clássico com torcida única é só em São Paulo. Se você for no Rio de Janeiro, é 50-50. Você vai ter clássico bonito. Você vai em Minas, você vai ter um clássico. Hoje em dia já mudou um pouco, mas você vai em Fortaleza, você vai acha ter que- clássico dividido. Beleza, você Você acha vai que- na Bahia, vai ter clássico dividido. Então, o mundo é mais do que São Paulo. Por mais que o PIB de São Paulo seja pica. Você acha que a qualidade hoje, moderna, é mais do que antigamente? Qualidade... Então, ele tem que seguir nesse caminho, que os craques de antigamente eram melhor. Que, pô, no Brasil tinha um camisa 10 por posição. Ali no Flamengo era o Zico, aí no Cruzeiro era o Tostão, tinha o Raí no São Paulo, tinha o Rivelino no Fluminense, tá ligado? Tinha o Roberto Dinamite. No Brasil tinha um monte de craque. Na Europa também, ele tem que seguir por esse caminho, tá ligado? técnica. Na média, não tenho nem dúvida. E outra, você falou de atmosfera, a média dos estádios hoje, o Campeonato Brasileiro nunca teve uma taxa de ocupação tão alta. Ou seja, os estádios estão mais vezes mais cheios. Óbvio que não tem mais estádio de 100 mil lugares. Eu falo assim, ó, Então tu tá concordando comigo. em algumas partes o futebol moderno é legal, melhor que antigamente. Mas você falou que a sua primeira frase foi Nem- não tem como o antigo ser pior que o moderno. Deixa eu me explicar. Se explica. O antigo que eu falo é tecnicamente jogando, o lance de ser futebol raiz, tipo assim, de dar mais gosto de ir no estádio assistir. Ah, pô. É. O cara não fez nada, né? Vamos concordar aqui. O Formiga nem precisou argumentar. O cara foi a passeio e falou, pô, não tinha nada pra fazer em casa, eu vou debater aí. Na Globo, o cara deve ser de direita, eu vou amassar quem é da Globo e partiu. Um abraço, hein? Já vai, nem parei o tempo aqui, velho. Peraí que eu vou ser justo. Pausou. Pode voltar, meu irmão, não tem essa. Vai e volta, pensa aí no argumento e é nóis. Mas não fica com raiva de mim, não. Tá todo mundo em casa aqui, Terminar o raciocínio. tá tudo bem. Eu falei muito, eu te interrompi. Não mais ou menos, mas vambora. Então, desculpa. Depois daqui a Globo vai pagar um negocinho pra todo mundo. Vai não? Vai ter um jantar, um negócio? Então, isso que eu tava me perguntando. Será que vai pagar um cachê pros caras? Tem que pagar, pô. Tu sairia de casa pra debater aí e não pagar um bagulho pra você? Não pagar ali um cachê? Eu duvido que tu iria, pô. Eu não iria. Eu acho que eu só iria se tivesse um cachezinho. Senão eu não iria, não. Tu iria? Aí tu cobra ali da produção. Como é teu nome, irmão? Guto. Guto, esse óculos é bonito, velho. Obrigado. E é um óculos moderno.
É moderno. Tu prefere o óculos de agora ou o óculos antigo? Esteticamente, eu prefiro O moderno, né? Mas Tô sabendo. Barbinha moderna também. Tu é um cara à frente do seu tempo. Pô, por isso que eu sou hipster E é fã de quem? De quem que eu sou fã? É. Maior que todos? Ah, eu sou fã do Neymar também, né? Mas é o meu moderno maior ou fã é antigo? o Alex Cabeção. Fantástico. Então eu vou argumentar com Vamos ele nessa. também. 1, 2 e play. Boa. Eu acho que o ponto que o amigo trouxe importante é a gente definir, tá? Eu vou trazer a minha definição do... Para mim, o ponto-chave é o monopólio Cristiano e Messi. Para mim, o futebol, antes deles, era uma... Pô, mas aí 2010 não tinha um monopólio ali, aí já é considerado antigamente, pô? Não sei. uma predominância da qualidade técnica em detrimento do dinamismo, da competitividade, e eles giram essa chave de que passa a ser algo mais físico, mesmo no craque genial, ainda são pessoas que têm que ter uma competitividade muito alta. Então, na minha cabeça, essa é a linha. Mas a origem do jogo não é competir? Eu acho que A eu partir acho do que momento não. que o jogo fica profissional, o jogo é para competir. E sabe quem usou esse teu argumento o jogo hoje está muito força? O que mais que você falou? Dinamismo. Dinamismo. Que é bom. Cara, eu tenho certeza que o Formiga vai falar isso, mas tem uma entrevista do Pelé falando que antigamente o futebol era melhor, não sei o quê. Ele sempre usa esse argumento de que sempre o jogador fala que a década passada é melhor. Tipo, um jogador da década de 60 fala que a de 50 é melhor, a de 70 fala que a de 60 é melhor, a de 80 fala que a de 70 é melhor. Enfim, vocês entenderam? Sempre o cara, ele joga pra trás, como se nunca tivesse bom, tá ligado? Tem uma entrevista do Pelé em 66, Aí, que eu falei. Ele vai falar dessa entrevista. antes da Copa do Mundo, ele fala exatamente esse argumento. Por isso que a gente precisava definir o que é o antigo. Sabe o que é o antigo? É o que eu vivi na minha infância e juventude e adolescência, e a impressão que dá é que é isso. Então, você vai ter o seu antigo, eu vou ter o meu antigo, ele vai ter o antigo dele, e ele vai ter o antigo dele, e o presente está sempre no prejuízo. Sim. Porque a gente vai olhar para trás, a obra pronta vai ter vantagem. O Pelé falou isso em 66, o Edmundo deu uma entrevista em 96 no Roda Viva, falando a mesma coisa. Falando, hoje em dia, qualquer um pode jogar, basta ter força. O Garrincha falou isso em 81. Então, assim, tem alguma coisa errada. Porque se um cara disse isso em 66, outro falou em 81. Exatamente o que eu falei. Ele sempre usa esse argumento, mano. Bizarro. Um falou em 96 e você tá falando em 2025, que antigo é esse? Então, eu acho que, na minha visão, existiu um pico de... Eu entendo que o argumento sempre existiu, mas eu sempre achei ele falho. Porque até dado o momento... Errado, só a gente que tá certo. É só a gente dizer, eu acho que eles estavam fazendo uma leitura momentânea que foi se mostrando incorreta. Então, Mas assim, você também tá. o que eu trago de... A minha perspectiva, o que eu fui vendo, todos os times. Então, você pega as seleções e os grandes clubes até essa girada. Então, eu vou dizer assim, a década de 90 e 2000... Vou botar esse óculos aqui, porque a gente vai gravar nosso debate, que eu quero olhar olho no olho e a galera também, entendeu? Boa. Então eu vou ficar feio por um momento aqui, mas pra gravar, pode ir. Ó, Eu acho que até os anos 90 e 2000 a gente atingiu um pico da mesclagem entre essa parte dinâmica que todo mundo falava e a técnica. Então, beleza, o Edmundo falava isso jogando em times que hoje em dia, se você pegar, sei lá, o Real Madrid, a escalação do Real Madrid, se bobear, metade da escalação do Vasco que o Edmundo jogava, jogaria no Real Madrid de hoje. Entendeu? Então, eu acho que atingiu... Mas você fala isso. É difícil, cara. Esse exercício de trazer, tal jogador antigamente jogaria no time de hoje. É muito difícil fazer esse exercício. Tipo assim, pô, pegar ali um jogador ali mediano ali, um Edmundo. Será que jogaria hoje no Real Madrid? Não jogou na época. Será que jogaria hoje? Fica o questionamento, porque era menos intenso o jogo, isso é fato. Hoje é bem mais intenso, mas também tem o lado de que teria bem mais equipamento tecnológico para preparar o atleta. Então, é complicado isso, tá ligado? Baseado em quê? Por que, Então, naquele momento aqueles caras não jogaram no Real Madrid? Por que hoje eles jogariam? Eu acho que eles não jogaram no Real Madrid por uma questão aí mais cultural da época, em que a mesma que o Romário estava no Barcelona e optou por voltar para o Brasil. Pô, essa câmera é pica, tá? A Globo tem dinheiro, né, pra trazer um óculos desse. Eu acho que o futebol brasileiro entregava um nível de competitividade que eles estavam satisfeitos e financeiro, e acho que o gap ficou muito grande. Mas até aquele momento, então até 2000, você pega, por exemplo, Brasil e França, que posteriormente a gente vai falar bastante. Sim. Você pega as escalações e o que tinha ali no campo, é algo que hoje em dia você não é comparável, entendeu? Você não vai ter... Pô, mas aí, por exemplo, a seleção da França hoje, todos os jogadores estão no alto nível europeu. Porra, posição por posição ali, jogadores da França.
do Brasil também. 4 bolas de ouro em um time. Mas a época, essa não era a percepção. As pessoas falavam da época com a mesma crítica que você está falando agora. Sim. Se daqui a 10 anos a gente olhar para a seleção de 2026, pegar, por exemplo, a final da Copa agora, 2022, você tem ali um bola de ouro, que é o Messi, você tem o Mbappé, que é um claro candidato à bola de ouro, e o Dembélé, que estava na seleção, que hoje é um bola de ouro. Você tinha naquela final ali 2 bolas de ouro, um candidato à bola de ouro, mais uma porção de gente que podia ser eleito. Sim. Então, assim, esse argumento, ele vale quando a gente se distancia, olha hoje a obra pronta e às vezes até distorce. O meu ponto com a questão do antigo, e eu tô com uma camisa que exalta isso, a gente só tá aqui por causa desses caras. O meu ponto é a exaltação que distorce o passado como se ele não tivesse defeito. Você fala como se o time do Vasco fosse elogiado 100% e as pessoas não pegassem no pé, por exemplo, do Odivan, que não jogaria hoje no Real Madrid. Assim, você me desculpa, o Nasa não jogaria no Real Madrid. E vários outros ali não jogariam no Real Madrid. É uma distorção. E naquela época eles não jogaram. O Edmundo não jogou no Real Madrid. Por que ele então. jogaria hoje? Exatamente. Por que jogaria hoje e não jogou naquela época? Hoje tá mais fraco? Não tá mais fraco pra mim. Mas por outro O lado, Edmundo barraria o Mbappé? Acho difícil. não sei. Tá maluco. Mbappé craque. Moleque, o Mbappé é muito craque, rapaziada. Eu penso assim, pô, se ele é o melhor jogador que eu vi depois do Messi e do Cristiano Ronaldo. Ele, assim, bate de frente com o Neymar firme pra mim. Eu acho que no futebol atual, porque ele se direcionou para algo que priorizou essa parte tática e física, eu acho que não. Mas acho que outros jogadores jogariam. Físico, Sim, ele foi a revolução física do jogo. A galera tá sem paciência, viu? E lá vem um homem, hein? Lá vem um homem. Foda que o antigo dele vai ser papo de Leônidas da Silva, vai ser ali o Evaristo de Macedo, tá ligado? O antigo dele, aí é foda. É o seu Geraldo, né? Gilberto, agora eu me lasquei, viu, seu Gilberto? E o Gilberto ainda vem com esses olhos azuis aí que quebra, viu? Posso botar o play aqui, seu Gilberto? Pode. Carinha do seu Gilberto, vou te amassar, formiga. Não vou lhe interromper, viu? Ao contrário do que eu fiz com os outros, porque eu sou educado. Imagina. Vai, seu Gilberto. Eu acho que tudo se baseia na qualidade dos jogadores. Antes, você tinha magia, não só no brasileiro, no futebol brasileiro, como no europeu. A magia hoje, no futebol brasileiro, não existe. A qualidade dos jogadores, a última que aconteceu foi em 2006. Se você olhar para trás, na década de 60, 70, 80, ou até 90, bem menos, você podia formar 3, 4 seleções brasileiras de nível. Tanto é que você lembra na Copa de 66, o Brasil tinha 2 seleções. E perdeu, né? E perdeu por causa que achou que era bicampeão do mundo, que podia ganhar. Inclusive na Copa de 66, foi feita muita festa, muito oba-oba. Antes de ir para a Inglaterra, acharam que estava tudo bem, mas tinha 2 times. Fizeram em 2006 também. Igual fizeram em 2006. Então, a qualidade dos jogadores era imensamente... E mesmo na Europa, se você pegar na década de 70, 80, 90, você tinha jogadores de excelente nível. Se você pegar o Milan, da época do Seedorf, na época do... Mas isso é mais recente, a gente está falando do século XXI, não, então não é antigão. Tá, não. Não, a gente está falando de 2004. Não, mas eu estou falando de 90, então a gente volta para trás. Você tinha na época do Altafine, você tinha a época de Didi Rivera, ou do Beckenbauer, do Rennes, Caralho, o senhorzinho conhece, hein? Tá maluco. Verratti, Depois ou do Cruyff. Mas aí acabou, vamos pela lógica. O primeiro, o que é a magia, o que é a qualidade? Se a gente imaginar o dom, acreditar que Deus distribui dom pra galera, em algum momento, pela tese de vocês, Deus ficou puto e falou, não vou mais produzir jogador de talento porque agora eu vou me preocupar com a Fórmula 1, com o tênis. Eu não consigo ver lógica no argumento, porque do Beckenbauer para cá, a Alemanha produziu vários jogadores talentosos, o Brasil produziu vários jogadores talentosos, a França está na melhor geração da história dela, se bobear. A Espanha foi campeã do mundo, bicampeã da Euro. Se perguntar para um espanhol se ele prefere a seleção da Espanha de 70 ou a seleção da Espanha de 2010, ele vai falar que prefere a de 2010. Então, o mundo não gira em torno do Brasil. A gente tem uma questão econômica grave, mas a gente continua produzindo. O Estevão, ele não é magia? O Rodrigo... Então, eu acho que o brasileiro ele é muito saudosista, tá ligado? Pô,
Mas em questão de futebol brasileiro, eu concordo com o senhor que, pô, antigamente era melhor. Futebol brasileiro. Digo, não é mágico? Mas, por exemplo, você está pegando o futebol da Europa. Por exemplo, se você pegar a Copa de 62, que eu vi, a Espanha quase eliminou o Brasil. Mas Tinha um senhor time. O Real Madrid dos anos 60 foi o melhor time do mundo. E o de agora Se você ganhou pegar- 3 Champions seguidas, se- depois voltou a ganhar de Não, novo. Hoje, a técnica é muito aliada ao futebol força, como sempre foi. Mas então, a técnica melhorou um pouco na Europa e aí possibilitou de formar times fortes, com a física e um pouco mais de Mas técnica. o senhor Mas não a concorda? técnica, desculpa, mas a Mas o que é a técnica? Assim? técnica O jogador é a hoje... habilidade, criatividade. O jogador hoje, ele treina mais, ele é melhor apurado, ele erra menos. Você tem um jogador como o Kroos que termina um jogo de Champions acertando 100% dos passes. Mas o cara é um robô. Que Você isso? Não, O Xavi Kroos é também. robô. Hã? O Xavi também. São todos robotizados. A bola... Seu Geraldo tá puto, moleque. Tá puto. Sim, pra ele o Messi é um robô, né, também e tal. de ouro, mas... O cara não pensa. Ó, em O 2004. cara não raciocina. Pô, o cara não pensa, é loucura. Tu vai pro jogo, o Kroos assim, tem, pô, um monte de candango no focinho dele ali pra pegar a bola. Como é que não pensa, seu Geraldo? Mas aí eu não... Mas baseado em quem tá dizendo isso? Não, O cara hoje eu tem tô dizendo- 2 segundos pra pensar. Ele precisa ser gênio na resolução de problemas. Eu tô falando do alto nível, né? Pra fazer o jogo girar, tendo pouco espaço, 3 caras em cima e o jogo segue com menos erro, com mais velocidade. A gente continua tendo goleada uma atrás da outra, os times continuam sendo campeões, a gente continua produzindo bolas de ouro. Quando eu digo a gente, não é o futebol, não é o Brasil. Acabou. Então, pediram pra trocar. O povo tá sem paciência. Esse cara fala muito, mano. Eu não escutei o senhor, não. Fui educado, não fui? Tá vendo? Ó, querendo criar treta aqui. E aí, irmão, como é teu nome? Prazer, Antônio. Tu tem quantos anos? 12? 18. Valeu pelo... Eu tô elogiando, velho. Cara de menino, o cara é da idade do meu filho, pô. Vamos lá, vou imaginar aqui que tô discutindo com meu moleque no café da manhã. Tá bom. Tá gravando aqui? Tá piscando o negocinho, tá? Tá, só Lá não ele, fala né, de porra? Neymar. Tá. A gente Pi- pula esse tópico. Não é pra falar de Neymar? É, a gente pula Então esse tá tópico. bom. Beleza, tá valendo. E o Neymar, hein? Tô brincando. Vai. Enfim, puxando a linha de raciocínio do participante que estava aqui anteriormente, o futebol, ele deixou a criatividade de lado. Ele forma talentos, ele forma pessoas com dons, mas ele não deixa essas pessoas mais mostrarem a magia dela pro mundo. O jogador, ele tá com tanto medo de errar que ele não vai mais tentar um contra um. Ele não vai partir para cima, ele não vai driblar. A gente tá falando isso um dia depois do Brahim Dias tentar uma cavada na final da Copa Africana de Nações. Como o cara não tenta? Mas é porque o cara é ruim. A gente não tá... A gente... Ah, e falando se de ele Brahim acerta, tu ia tá Dias. falando isso? Não, eu ia estar falando que o cara é bom. Pô, mas aí é muita... Mas não, a questão é... A gente tá falando de criatividade, de magia e ousadia. Isso, os caras de continuam drible, fazendo. Não, os caras não fazem mais porque os meninos que saem com essa criatividade, eles são barrados, porque hoje em dia o futebol, ele é necessariamente um jogo de força física. O Pelé falou isso em 66. A mesma frase que tu tá falando aí. Tu sabe que o Musiala na Copa de 22 driblou mais do que o Eusébio em 66. Tu acredita nessa informação? Eu tô te dando uma informação. Caralho, mas aí é foda. Aí o Formiga vem com essas informações, aí como é que o cara vai contrariar isso, tá ligado? Só se ele puxar, pô, o Zico na Copa de 82 deu mais chapéu e caneta do que o Yamal na Eurocopa, pô. Ele tem que puxar um dado assim, tá ligado? Formiga vem com informação totalmente irrefutável. Aqui o cara já tá vendido, já era pro cara, Formiga venceu. A gente fala que o drible acabou. Em média, o Musiala driblou mais que o Eusébio. Eu não tô dizendo que o Musiala é melhor que o Eusébio, pelo amor de Deus, tá? Eu estou só dizendo que o drible continua existindo. Mas isso é um ponto fora da curva, é uma Aí, ó. exceção. Um abraço. Perdeu a passada, pai? Tudo certo. E aí, família? E aí, irmão, como é que tá? Cara, estileiro, hein, velho? Obrigado, hein? Como é Você teu também nome? tá, Matheus. Não, eu tô com esse óculos e não tô estilo, desculpa. Não, tá sim, pô. Esse óculos é top. É bonito? É Matheus, né? Isso. Vamos lá, Matheus. Pega aí o bonde e vai nessa. Bora, Matheus. Então, Dá teu papo. vou considerar aqui antigo, como você tá falando, o século passado ali antes do bug do milênio, né? Perfeito. Vamos considerar... Tu não era nem nascido, né? Não era. Nasci em 2002. Perfeito. Então, vamos considerar ali o que a gente tá falando sobre ser melhor. Pra mim, ser melhor não é questão... Claro, tem muita técnica,
e foi o que todo mundo aqui falou, é a força, né? Hoje em dia o futebol tá muito força. Porém, na minha opinião, eu gosto de ver bastante jogo antigo, assim, né? Principalmente do Aguenta meu 10 time, minutos, principalmente né? do meu Joga time. real aí, vai. E aí, não, pô, Tu vê no 1.5 ou no 2.0? Ah, eu vejo que tem no YouTube. Não, eu quero saber se tu acelera. Ah, não, vejo normal, Vê, mas normal. então você é um guerreiro. Então, aí, eu vejo lá, é o seguinte, o espetáculo, em forma de espetáculo. Eu acho os jogos de antigamente muito mais, como posso dizer, traz muito mais diversão pra gente do que os de hoje. Pô, eu não acho não, mano. Eu não acho. Eu fui ver o jogo assim, Flamengo contra Liverpool, Flamengo contra... Sou flamenguista, né? Flamengo contra o Atlético Mineiro ali no 81, a final contra o Cobreloa. Pô, eu achei chato o jogo. Acho o jogo chato, mano. Hoje em dia é bem mais dinamismo, tá ligado? Bem mais troca de passe rápida, menos erros de passe, tá ligado? Eu acho antigamente pior do que hoje, mano. Hoje em dia é tudo muito Torce pra qual técnico. time? Corinthians. Corinthians. Hoje em dia é muito técnico, muito aquela coisa, pô, linha 4 ali, aí volante, tudo bem encaixadinho. Antigamente as coisas eram mais Caóticas. soltas. É, isso. Entendi. Então, o cara assistindo, eu tenho certeza que ele gostaria bem mais de ver aquele caos rolando. Então, o Edilson pegando, dando embaixadinha, tudo sem, sabe, bem no abafo. Pô, mas aí ele tá falando de circo, né? Pô, se pegar hoje em dia tem um monte de circo também, pô. O Depay pisando na bola, Neymar com a cavadinha criada, entendeu? Aí o próprio Brahim Dias que deu uma cavadinha e eliminou a seleção dele. Mesmo driblando, indo pra cima. Porque foi o que até o amigo ali comentou. Hoje em dia o cara dribla bem menos. Não dribla bem menos, não é verdade. Vamos dizer assim. Antigamente o espetáculo era melhor, eu acho. E a gente via muito mais o cara tentando arriscar o drible. Você falou que os jogadores erravam antes, mas a minha opinião é porque eles tentavam mais. Hoje em Mas dia, eles erravam mais passe, eles erravam mais tudo, tendo que eles tinham mais espaço. Mas é porque hoje em dia o cara já sabe onde o outro vai estar, não tem... Não, mas aí então é mérito do cara, pô. Qualidade dele saber onde o outro vai estar. É tudo meio previsível, entendeu? O cara, sabe que o ponta vai Então estar você ali... acha que os times do Guardiola são previsíveis? Calma. O Messi é previsível. Calma, a gente tá falando de gênio. Ora, mas eu tô falando de gênio. Mas você pegou só o que eu tô dizendo de força. Quem foi o jogador mais forte do futebol antigo? Mais forte do passado? Quem era o jogador mais forte? O que unia força e técnica como ninguém. Não, era o Pelé. E que a partir dele o jogo mudou completamente, porque a galera entendeu que esse aqui era um atleta de futebol e os outros eram jogadores de bola. Foi o Pelé. O Pelé, ele era o cara mais moderno da época dele. Tu acha que alguém na época ia ficar reclamando, porque fisicamente o seu Gilberto falou ali que o pai dele, isso em off, né? Que o pai dele dizia que o Leônidas e o Canhoteiro eram melhores que o Pelé. Tu entende que o mecanismo era o mesmo? Que a galera reclamava porque o Pelé era muito físico. Eles demoraram a aceitar. Depois também, quando aceitaram, e tinha gente que não queria que o Pelé jogasse na Copa de 70, achava um absurdo a convocação do Pelé. Então, eu tô Só que a gente tá falando do Pelé, né? Mas se o Pelé... Não, exatamente isso. Se o Pelé já era criticado por ter ido pra Copa de 70, imagina os outros jogadores. Pô. Foi criticado, tu imagina os outros, pô. Exato, não é... Caralho, exatamente, cara. Formiga tá lendo meus pensamentos. Eu acho que eu consumo muito Bruno Formiga, por isso que eu tenho opiniões parecidas com a dele. Pelo mesmo argumento. Não, eu acho que não é bem por aí. O Leônidas cornetava o Pelé quando foi comentário de rádio. Eu acho que se você pegar, por exemplo, o futebol brasileiro, o espetáculo que era o futebol brasileiro nos anos 2000, pegava um Corinthians e um Vasco, um Corinthians e um Palmeiras, um São Paulo e... O que é espetáculo? A gente até agora não definiu o que é espetáculo aqui. Porque Você falou de tentar, de não sei o quê, de torcida... Porque os jogadores eram muito mais... Focavam muito mais na técnica do que na força, entendeu? Hoje em dia o cara... Eu não vou citar, vai acabar o tempo. Eu não vou citar exemplos aqui para não nominar, mas eu te dou vários exemplos de caras que eram zero técnico e jogavam nesses times aí. Mas não vou citar para não ser deselegante com os caras. Valeu. É isso, rapaziada. Pô, gostei desse tema legal. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like, dislike se quiserem também e se inscreve. Tamo junto.